Saudações a todos, o meu nome é André, sou professor de Hidráulica da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Hoje nós vamos estudar o fluido newtoniano e a viscosidade. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de definir a condição de não escorregamento, a viscosidade absoluta e a viscosidade cinemática, definir a relação entre tensão e deformação para um fluido newtoniano, considerando as condições estudadas, e explicar como se comporta a viscosidade absoluta em função da temperatura para líquidos e gases com base em gráficos empíricos. Vamos iniciar os nossos estudos com alguns experimentos. O primeiro, exposto neste vídeo, tem o objetivo de nos mostrar algo que ocorre nas proximidades das paredes e fundo de um conduto ou em outras superfícies sólidas imersas em escoamentos. Notem a injeção desse corante verde perto do fundo do canal quando ocorre um escoamento da direita para a esquerda. Vejam como o corante fica parado próximo à superfície sólida e escoa em posições distantes do fundo. Ele não pintou permanentemente o fundo do canal, está apenas parado devido às interações entre suas moléculas e a superfície sólida, o que pode ser verificado com a movimentação de uma colher que retira completamente o corante. Esse fenômeno é denominado de condição de não escorregamento e ocorre no contato entre o fluido e a superfície sólida. Tal condição nos diz que, muito perto da parede, a velocidade do fluido é igual à velocidade da parede. A condição de não escorregamento pode não ocorrer em certas situações muito particulares, como no caso de gases rarefeitos. A viscosidade é uma importante propriedade dos fluidos. Observem como é muito mais fácil movimentar a água dentro desse becken em relação ao silicone contido por um segundo recipiente, que possui aproximadamente a mesma massa específica da água. Essa resistência oferecida às tentativas de deformar o fluido ou fazê-lo escoar está associada ao que denominamos de viscosidade. Vejam a água escoando com relativa facilidade, ao contrário do silicone, que é aproximadamente 10.000 vezes mais viscoso que a água. Agora que já observamos escoamentos, com atenção especial à sua relação com a viscosidade, vamos estudar um pouco mais sobre essa grandeza. Neste vídeo, a placa plana superior se move, enquanto a inferior permanece parada. Um fino filme de fluido se move junto com a placa superior, enquanto uma porção igualmente delgada fica parada junto à placa inferior, devido à condição de não escorregamento. A camada de fluido junto à placa superior move o fluido logo abaixo, de tal maneira que se estabelece uma distribuição de velocidades entre as placas, variando desde a velocidade da placa superior até a velocidade nula da placa inferior. Vamos visualizar esse movimento com o uso de pequenas bolhas de hidrogênio produzidas por eletrólise periódica. A análise do vídeo anterior leva ao seguinte desenho. A placa superior se move com uma velocidade constante U igual a ΔU, e a placa inferior está parada, isto é, com U igual a zero. U é a componente da velocidade em x, eixo paralelo às placas e perpendicular a y, como indicado. Vamos assumir que o escoamento ocorra em regime permanente, ou seja, independente do tempo, diferente do escoamento transitório que ocorre entre o início do movimento da placa e o seu estabelecimento como permanente. Assumiremos também que a estrutura interna do escoamento seja laminar, como se uma lâmina de fluido deslizasse sobre a outra, sem o caos e irregularidades presentes em um escoamento turbulento. Como demonstrado com o vídeo, o movimento da placa superior provoca um escoamento do fluido entre elas. Em um intervalo de tempo ΔT, o deslocamento das partículas possibilita a identificação de um pequeno ângulo Δθ, como no desenho, sendo denominado de deformação ou deslocamento angular. Considere agora que a força aplicada sobre a placa superior, quando dividida pela área da placa em contato com o fluido, leva à definição da tensão de cisalhamento, tal. Essa tensão de cisalhamento
é diretamente proporcional à taxa de deformação Δθ sobre ΔT. Em outras palavras, podemos pensar que quanto maior for a tensão de cisalhamento, maior será a rapidez com a qual o ângulo θ se desenvolve. Calculando a tangente de Δθ, podemos escrever ΔU vezes ΔT, que é a distância percorrida pelo fluido junto à placa superior, dividida por ΔY, que é a distância entre as placas. Fazendo o Δθ tender a zero, o que corresponde ao ΔT tender a zero, no limite, a tangente do ângulo passa a ser igual ao ângulo. Portanto, escreve-se dθ sobre dt igual a du sobre dy. Retornando à relação de proporcionalidade entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação, podemos escrever a proporcionalidade em termos de du sobre dy. A inserção de uma constante de proporcionalidade resulta na seguinte equação, conhecida como lei de Newton da viscosidade. A constante de proporcionalidade é a viscosidade absoluta. Sua unidade no sistema internacional é Pascal vezes segundo. Cabe destacar, sob a forma de gráfico, a relação linear entre tensão e deformação, sendo a viscosidade o coeficiente angular da reta. Uma reta com um coeficiente angular maior significa uma viscosidade maior. Se um fluido não segue a relação linear descrita, ele é classificado como não newtoniano. A viscosidade mantém uma relação fraca com a pressão, exceto para pressões muito altas, mas é fortemente dependente da temperatura. Observem o mel escoando a temperatura ambiente. Agora observem o mel aquecido escoando com facilidade em relação ao mel à temperatura ambiente. Se a temperatura for reduzida, sua viscosidade aumenta, como pode ser visto nesse experimento. Em líquidos, a viscosidade se deve às forças coesivas entre as moléculas, já que elas estão muito próximas. Desse modo, quanto maior a temperatura, maior será a energia das moléculas e, por isso, elas poderão se opor às forças coesivas, reduzindo a viscosidade. Para os gases, as forças intermoleculares são muito menores e a viscosidade pode ser entendida como o resultado de outro fenômeno, o das colisões entre moléculas. Sendo assim, quanto maior a temperatura, maior a energia de cada molécula, de tal maneira que o movimento aleatório se intensifica, elevando o número de colisões, e isso aumenta a viscosidade. Essas explicações compõem teorias moleculares da viscosidade de gases e líquidos. Em alguns casos, como para os gases leves hidrogênio e hélio abaixo de menos 173,15 graus Celsius, os efeitos quânticos devem ser considerados. Uma importante grandeza para os estudos de mecânica dos fluidos e hidráulica é a viscosidade cinemática, que é igual à viscosidade absoluta dividida pela massa específica. Para que possamos interpretar o seu significado, considere o experimento apresentado com este vídeo. Fluidos com diferentes viscosidades absolutas são colocados em pequenos reservatórios conectados a tubos de pequeno diâmetro e em forma de U, conforme a imagem. O mercúrio à esquerda é mais viscoso do que a água é mais viscosa do que o gás pesado visto à direita. Quem escoará mais rapidamente de um reservatório para o outro? Para responder a essa pergunta, não devemos pensar apenas na viscosidade absoluta. Notem que os fluidos se moverão sob a ação da gravidade. A massa é importante para a análise. Sendo assim, apesar do mercúrio ser o mais viscoso, devido à sua elevada massa específica, sua viscosidade cinemática é a menor. A água vem em seguida. O gás tem a menor viscosidade absoluta, mas sua massa específica é muito menor do que a da água, resultando em uma viscosidade cinemática muito alta e, por isso, ele é o mais lento entre os três. Observem a variedade de curvas de viscosidades em função da temperatura para líquidos e gases. À esquerda, temos as viscosidades absolutas. À direita, vejam as viscosidades cinemáticas.
Notem que as curvas para o mercúrio, água e dióxido de carbono são coerentes com a nossa observação experimental. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desta aula. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.